ET, Santos e Demônios na Terra do Sol, pelo pesquisador cearense Reginaldo Ataíde. Extraterrestre na história. Há algum tempo, falar na pluralidade dos mundos habitados era se posicionar contra os princípios religiosos e afrontar, podemos assim dizer, os senhores da ciência, que trancavam-se em nome da verdade e deixavam prejudicada a comunidade e a própria ciência. Mas a realidade é que nós, terrestres, nada sabemos sobre o cosmos, a história, a origem da Terra e tudo aquilo que nos cerca, pois a cada dia descobrimos fatos que anteriormente eram consideradas histórias ultrapassadas. Uma das lendas atualmente reconhecidas é a de Troia, com a sua inagualável Helena, personagem principal da Ilíada e Odisseia, contada por Homero. Outro fato que mostra nossa ignorância em relação ao cosmos é a própria Terra e o cometa Halley, cuja trajetória estudada por astrônomos e astrofísicos tornou-se um fiasco, talvez o maior do século, ao cortar os céus em uma órbita totalmente diferente da programada. Apesar dos sofisticadíssimos computadores manipulados por aqueles que se diziam profundos conhecedores do assunto, a cada dia ouvimos declarações absurdas dos cientistas, como por exemplo, aqui se referia ao dia 19 de abril de 1986. Na data houve um avistamento de 21 discos voadores no espaço aéreo brasileiro, os quais foram detectados por radares e perseguidos por aviões de caça. Testemunhados e confirmados por autoridades extremamente conhecedoras dos fenômenos espaciais, tais objetos foram classificados pelos ditos experts no assunto como bolhas de gás provenientes de terremotos. Outros disseram que se tratava de armas secretas de potências hostis que estariam testando a defesa aérea brasileira, o que causou espécie, uma vez que se desconhece o fato que o Brasil está em guerra, ou mesmo possui inimigos preocupados com seu avanço bélico. Não podemos ignorar também aqueles que, se dizendo astrofísicos e psicólogos, declararam que tais usos seriam meteoritos, histeria coletiva e outros absurdos. Dessa forma, desrespeitam o valor profissional dos técnicos de voo, aerodinâmicos e radares, deixando os brasileiros aflitos pela incompetência de seus profissionais responsáveis pela defesa territorial. Se tais homens que se enganaram tão facilmente interpretando o fenômeno como bolha de gás, meteoritos ou histeria coletiva, possuem sob responsabilidade o tão famoso botão vermelho americano, que controla mísseis nucleares, já teriam desencadeado a Terceira Guerra Mundial, e hoje aqui tudo seria cinzas, como na ficção de The Day After. Os livros eternos confirmam a existência de seres inteligentes no universo. Na realidade, inegá-la seria ignorar os poderes de Deus, que depois de criar sua obra-prima, o cosmos, jamais colocaria como seu único herdeiro o homem da Terra. Um homem na Terra, um pobre coitado que depois de 4 milhões de anos conseguiu desenvolver apenas 1/10 de seu cérebro. O universo é infectado de vida inteligente. Desacreditar isso é ignorância. Alguns dos nossos vizinhos interplanetários já estiveram entre nós. Para comprovar tal fato, buscamos as citações dos chamados livros eternos, como o Ramayana, que declina as aventuras do herói Remo e as suas telúricas batalhas aéreas, usando para defesa e ataque os Vimanas, naves espaciais descritas exatamente como os discos voadores. O Mahabharata relata minuciosamente a visita de carros celestes dotados de uma versatilidade de voo inaceitável mesmo para o nosso tempo. Na região germânica destaca os efeitos inacreditáveis de Odin, que em meio às tormentas e noites escuras supervisionava seus seguidores cavalgando seu imponente cavalo de fogo no céu, acompanhado de Eiherrier, guerreiro. Urrala Alberto Fenoglio, em sua A História de Alessandro II Grande, fala que em 332 a.C., durante o cerco de Tiro, Alexandre o Grande recebeu a ajuda de extraterrestres. A fortaleza não se rendia, suas muralhas tinham 15 metros de altura e eram tão fortemente construídas que nenhuma máquina de cerco era capaz de danificá-la. Os tiros dispunham dos melhores técnicos e construtores de máquinas de guerra na época, interceptavam no ar flechas incendiárias e projetos lançados pelas catapultas contra a cidade. Um dia, de repente, apareceram sobre o campo macedônio alguns escudos voadores que se deslocavam em formação triangular, comandados por outro excessivamente grande, tendo os demais quase a metade dele. Ao todo eram 5. Circularam lentamente sobre Tiro, enquanto milhares de combatentes pararam para contemplá-lo. De repente, do escudo maior só um relâmpago atingindo as muralhas, e as
desintegrando, seguiram os outros relâmpagos e as muralhas e torres se dissolveram como se fossem feitas de lama, deixando o caminho aberto para que os sitiantes se infiltrassem como uma avalanche pela brecha. Os escudos voadores ficaram pairando sobre a cidade até que ela ficou completamente arrasada e então desapareceram rapidamente, perdendo-se no azul do céu. Virgílio, poeta latino, em sua máxima Eneida, conta que, com um grande ruído, uma luz resplandecente de improviso no céu, fazendo com que todos escutassem um estrondoso som de trombetas tiranas que estremeciam as testemunhas, apavorados ouvindo o estrondo das armas ressoando pelo espaço. Os romanos não sabiam justificar o que seriam aqueles guerreiros que colidiam entre si sobre suas cabeças. Plínio, mais velho, faz referência a sons de clarins que ecoavam pela terra, enquanto eram avistados a alturas indescritíveis exércitos lutando por questões desconhecidas dos terrestres. No consulado de Mário, 103 a.C., os habitantes de Armênia e Tuderion viram enquanto dois contingentes em luta, um vindo do Oriente e outro do Ocidente. Tito Livio, em História Romana, escreve que na província de Amiterna foram vistos homens que vieram do céu e logo após regressaram para lá. Tais seres vestidos de branco se diziam oriundos de planetas distantes. Em Cloera, na Irlanda, quando na igreja de St. Kinauros e St. Cirian era celebrada a missa, uma âncora foi jogada à terra e enganchou-se na porta. Os fiéis viram então um enorme navio nos céus, dentro do qual marinheiros olhavam para baixo, chegando um deles a descer para ancorá-lo. Não conseguindo tal feito, voou de volta ao navio. A corda que prendia o apetrecho foi cortada e a suposta embarcação sumiu, desaparecendo no espaço. Agobardo, arcebispo de Lyon, na sua obra intitulada Liber contra Insulam, vulgi Opinonerum, relata que no ano 842, em plena noite, foram avistados soldados multicoloridos deslocando-se pelos céus. União Soviética. Volodymyr Sergeyevich, diretor do Observatório de Gorg, na extinta União Soviética, ao ser entrevistado sobre a possibilidade de vidas em outros planetas, declarou: não há dúvida da existência de outras civilizações. Logicamente possuem idade e estado de desenvolvimento diferentes, mas certamente existem planetas semelhantes à Terra, que passaram ou passam por uma evolução semelhante à nossa. É difícil saber se possuem formato e tamanho como nós. Acreditamos que a forma humana é a mais perfeita e, como os planetas semelhantes ao nosso, está sujeita a leis de desenvolvimento parecidas. As metas também são as mesmas. Por esse motivo deverão ser iguais a nós. Entre 100 e 1000 anos-luz da Terra deverão existir centenas de planetas capazes de abrigar vidas semelhantes à nossa. Estas declarações foram dadas logo após os primeiros avistamentos ufológicos realmente levados a sério pela cúpula soviética, que incumbiu os astrofísicos Nikolai Petrovich e Vladimir Kazintinsky da responsabilidade dos estudos, pesquisas e análise de todos os sinais não identificados recebidos do espaço, que, conforme os citados físicos, tornaram-se cada vez mais frequentes. Além do mais, segundo eles, na extinta União Soviética existem provas de que alguém ou algo controla os outros e envia mensagens telepáticas, confirmando assim que o que declararam outros estudiosos dos ETs, entre eles Yuri Fromin. Ainda, Fenoglio, em seu livro Clipeus, diz que na busca de Nínive foram descobertos cilindros de argila que contavam uma viagem espacial. Há 5.000 anos, um navio voador em chamas desceu no pátio do Palácio Real e, para surpresa geral, alguns seres louros de grande estatura, pela pele bronzeada e com roupas brancas, saíram do aparelho e apresentaram-se ao rei Etan como sendo viajante das estrelas e o convidaram para fazer uma viagem no espaço. O rei, contra a vontade de seus conselheiros, aceitou entrar no engenho. Entre turbilhões de chamas e fumaça subiram a tão grande altura que a Terra, com seus oceanos, ilhas e continentes, lhe parecia um pedacinho de pão dentro de um cesto, até que desapareceram dos seus olhos. A bordo do navio, o rei Etan alcançou a Lua, Marte e Vênus, depois de 2 semanas de ausência, quando todos preparavam a sucessão do trono, pois pensavam que os deuses haviam levado Etan com eles. O navio voador reapareceu, passou por cima da cidade e pousou aureolado por um anel de fogo. Este diminuiu progressivamente até se extinguir. O rei desceu da máquina em companhia de alguns homens louros que foram seus hóspedes durante vários dias. Alberto Dorvaille, padre jesuíta belga, escreveu em seu diário que quando
esteve em Lhasa, teve o privilégio de observar algo que fugia a qualquer explicação plausível na época. No dia 5 de novembro, minha atenção foi despertada para algo que se movia no céu. Pensei que fosse alguma espécie desconhecida de pássaro existente na região, mas quando a coisa se aproximou e assumiu o aspecto de um chapéu chinês duplo e voou silenciosamente, girando como se estivesse sendo levada por invisíveis asas do vento. Não havia dúvida que se tratava de um prodígio, de um encantamento. Aquela coisa passou sobre a cidade, como se desejasse. Admirada, completou 2 círculos e depois, cercada de névoa, desapareceu. E por mais que alguém a apurasse à vista, não pôde ser visto novamente. Perguntei a mim mesmo se a altitude em que os encontrava não me havia pregado uma peça. Contudo, percebendo um lama não muito longe, perguntei se ele a tinha visto. Depois de concordar, balançando a cabeça, me disse: meu filho, o que você viu não é mágica. Há séculos que seres de outros mundos viajam pelos mares do espaço. Foram eles que baniram toda a violência e ensinaram os homens a amar uns aos outros. No entanto, esses ensinamentos são como sementes espalhadas sobre a pedra, não germinam. Esse todo de luz é bem recebido por nós e muitas vezes desce perto dos nossos mosteiros, ensinando e revelando-nos coisas perdidas há séculos durante os cataclismos que mudaram os aspectos do mundo. Hoje, próximo do século XXI, a história é semelhante. Esquadrilhas de aeronaves desconhecidas por terrestre cortam nosso espaço aéreo estranho, enquanto guerreiros interplanetários vestidos com armaduras estranhas contatam pessoas, raptando-as ou deixando marcas profundas, físicas ou espirituais. Todos esses contatos comprovam que existem outras vidas, além do que possamos imaginar, o mesmo aqui perto. Em universos paralelos, são civilizações que ultrapassaram o conhecimento de nossos cientistas, que, possuindo forte documentação sobre a rica casuística ufológica na Terra, deveriam procurar esclarecer a veracidade dos UFOs. Ao invés disso, simplesmente se escondem por trás da máxima científica em que seus conhecimentos são ultrapassados, pois necessitam de uma revisão dentro do prisma atual, vivendo uma época em que nós, terrestres, já fazemos uso do átomo, efetuamos transplante do coração, fígado e criamos bebê de proveito, além de possuirmos sofisticadíssimos computadores, meios de comunicação e transporte. Tais avanços tecnológicos há anos, considerados impossíveis para alguns dos mais célebres cientistas da época, deram a oportunidade de viajarmos no espaço em busca de algo que nem mesmo sabemos, mas que no fundo do nosso inconsciente nada mais é do que desejamos, do que o desejo de voltarmos às origens. Terror no Triângulo das Bermudas. A simples menção ao Triângulo das Bermudas faz com que a curiosidade seja aguçada e milhões de pessoas comprem livros sobre o assunto. Estes tentam, honestamente ou não, explicar o perigo existente naquele espaço maléfico entre Miami, Porto Rico e Bermudas. Quase 200 mil metros de água, 200 milhões de metros de água, metro quadrado de água, e medo por parte daqueles que atrevem a percorrê-lo. Este triângulo, mais famoso ponto negro do globo terrestre, não está só entre as rotas perigosas. Temos em outros o Triângulo do Diabo, que vai do Golfo do México a Norfolk, e o de Barbados, uma extensão longínqua no Oceano Atlântico, mas ainda o perigoso Limbo dos Desaparecidos, que se estende de Miami a Barbados em direção à Irlanda. Estas regiões do nosso planeta, sem sabermos o motivo, têm se tornado local certo de acidentes inexplicáveis que causam a morte de centenas de pessoas. Em 1550, essas misteriosas águas já eram respaldadas pelos temíveis piratas, que depois da descoberta das ilhas por Juan Benítez, eram obrigados a navegar naqueles mares hostis para o reabastecimento dos veleiros na travessia do Atlântico. Estes navegantes piratas não acreditavam que aquela região era habitada por demônios que possuíam força maligna capaz de extinguir barcos e homens. Segundo informações da Força Aérea Norte-Americana, o USAF da Quarta Costeira dos Estados Unidos, o Triângulo das Bermudas começou a despertar atenção nas pessoas em 1800, quando o navio US Pickering sumiu misteriosamente sem deixar vestidos, chocando as autoridades que não encontravam justificativa para um acidente. Depois de 1866, o barco sueco Lota foi tragado ao se aproximar das Bahamas. O mesmo aconteceu com o Viego, de origem espanhola, que teve seu naufrágio observado de longe pela escuna Palita, cujos tripulantes declararam que o sumiço da embarcação foi tão rápido que não sabia como e por que aconteceu. O mais impressionante é que nenhum corpo, o resto do navio, veio à tona, deixando as testemunhas perplexas. Em 1872, o Maria Celeste foi encontrado à deriva entre Açores e Gibraltar. E sua tripulação havia desaparecido, mas curiosamente tudo no navio estava em perfeita ordem. Apenas o gato do comandante foi encontrado vivo e faminto.
Nenhuma irregularidade tinha sido anotada no diário de bordo, o que deixa claro que os comandantes do navio foram surpreendidos por algo inexplicável. 8 anos mais tarde, em 1880, o navio escola inglês Atalanta, com 290 cadetes a bordo, e mais a tripulação desapareceu sem deixar vestígios. O Miramos, escuna italiana que seguia a mesma rota, teve um fim semelhante. O Cyclops, navio carvoeiro que dispunha de rádio, estava em contato com o continente, quando de repente sua transmissão foi cortada. A partir deste momento, nunca mais se ouviu falar nele. Também o Raifuku Maru, navio japonês, em circunstâncias incomuns, ao cruzar o Triângulo das Bermudas, transmitia um pedido de socorro. O radiotelegrafista informava: agora estão sendo atacados por algo parecido com punhais, já é tarde demais. Em 1893, 13 anos depois, o navio a vapor anglo-australiano transmitiu uma mensagem informando que tudo corria bem, navegava em águas calmas, o céu estava sem nuvens e iriam entrar no mar de Sargasso. Entretanto, o navio nunca chegou ao destino, desaparecendo com 38 passageiros que estavam a bordo. A era moderna do Triângulo das Bermudas. Na realidade, podemos considerar o início da era moderna do Triângulo das Bermudas o ano de 1945, quando realmente esta região começou a ficar famosa. E o governo de vários países, juntamente com cientistas e estudiosos de associações particulares, investiram em várias pesquisas no local. O interesse por estudos nessa área misteriosa realmente aconteceu quando uma esquadrilha de aviões caça TBM Avenger saiu da base naval de Fort Lauderdale, na costa da Flórida, para um voo de treinamento, desaparecendo com seus 14 tripulantes. Antes de perder contato com a base, os aviadores enviaram uma série de mensagens confusas e enigmáticas, citando, entre outras coisas, que estavam em céu diferente, que o mar e tempo ali não eram o que eles viajavam, e as bússolas giravam alucinadamente. Destacar ainda que, à frente da esquadrilha, um nevoeiro denso e esquisito se aproximava, pedindo socorro urgente para socorrê-los. A Marinha Americana enviou o hidroavião Martin Mariner, que também desapareceu sem deixar vestígios. Quando saíram em busca dos destroços, pois pensavam que os 6 navios tivessem caído no mar, nenhuma mancha de óleo ou pedaço de aeronave foram encontrados, obrigando a USAF a constatar no relatório oficial desaparecimento em pleno voo. Em janeiro de 1948, o avião de carreira inglês Startiger, que ia de Açores a Bermudas, prestes a completar a rota, informou à terra que o voo estava tranquilo e o tempo excelente. Por isso pousaria no horário previsto. Entretanto, não chegou ao destino. Antes de perder o contato pelo rádio, o operador de terra recebeu mensagens incompreensíveis, como se estivessem sendo enviadas de muito longe. Já em 1948, um Douglas DC-3 voando às 20 horas e 30 minutos entre Porto Rico e Flórida, informou a Miami que estava apenas a 80 km ao sul do aeroporto e já enxergava as luzes da cidade. Tudo estava em ordem, apenas aguardava as instruções de aterrissagem, mas o avião não pousou na cidade, nem foi encontrado em outro lugar. A aeronáutica descartou a hipótese de queda, pois sobrevoavam um mar de apenas 6 metros de profundidade, e mesmo assim, nenhum destroço foi encontrado nas águas. O mistério continua. Em 1968, o submarino atômico norte-americano Scorpion desapareceu a sudoeste de Açores, causando a morte de seus 88 tripulantes. A comissão de investigação do governo não encontrou justificativo para o acidente, uma vez que aquela bela nave jamais poderia ter sofrido danos, pois se tratava do mais seguro submarino do mundo. Com 36 metros de comprimento, o Glória Colita foi encontrado prestes a naufragar, sem um tripulante a bordo, embora parecesse que não tinha acontecido de anormal. Nada tinha acontecido de anormal, inclusive a mesa estava posta para a refeição. Ele havia saído no dia 22 de janeiro do porto de Mobile, no Alabama, e foi encontrado no Golfo do México. Wayne Messigian, quando estudava para os esclarecimentos desses fatos, declarou que não existem explicações plausíveis para tais acontecimentos e que até os satélites meteorológicos do Departamento Nacional de Oceanografia dos Estados Unidos sempre apresentavam defeito ao sobrevoar o local. Outra coisa os impede de transmitir seus sinais para a estação receptora, traz-se uma força da qual não sabemos nada, acrescentou. Por sua vez, o escritor e pesquisador Ivan Sanderson, no seu livro Residentes Invisíveis, escreveu que aviões, barcos e submarinos têm desaparecido, mas deve-se admitir que a taxa de sumiço no Triângulo das Bermudas é bem maior e misteriosa. Portanto, deve-se levar a estudos profundos. Ele classificou os pontos negros no globo terrestre como turbilhões nefastos.
ao largo da costa japonesa, o conhecido Mar do Diabo vem criando problemas para o governo daquele país, que se considera impotente frente a inúmeros acidentes e desaparecimentos que acontecem naquela região. Em 1950 e 1954, 9 cargueiros de cabotagem grandes desapareceram naquela área, deixando as autoridades extremamente preocupadas. Em 1955 enviaram o navio oceanográfico Kaio Maru com missão de investigar o local do desaparecimento e para surpreender a embarcação e seus tripulantes não retornados da expedição, fazendo com que o governo japonês considerasse o Mar do Diabo altamente perigoso. Os UFOs e universos paralelos. O estudo dos triângulos das Bermudas e dos UFOs. O estudioso dos triângulos das Bermudas e dos UFOs, John Wallace Spencer, declarou que existe somente uma explicação para os desaparecimentos. Na verdade, os navios, aviões e pessoas estão sendo retirados do planeta. Isso justifica os inúmeros avistamentos de objetos voadores não identificados na região. Por sua vez, Ivan Sanderson acredita que uma avançadíssima civilização tenha se desenvolvido no fundo do oceano ou abaixo dele, e os desaparecimentos estariam relacionados com uma avaliação periódica da humanidade. Acredito que quando houver possibilidade de catástrofes que possam abalar nosso planeta, intervirão, como já o fizeram em outras ocasiões. Certos estudiosos pensam que estes pontos negros sejam passagem para outras dimensões ou universos paralelos. Para tais afirmações se baseiam em casos como o do piloto Bruce Sherman, que em 1970, pilotando seu monomotor, atravessou uma espécie de nuvem luminosa e ao sair dela aterrissou em Miami, e notou que o seu voo havia durado meia hora a menos do que se houvesse usado toda a velocidade de sua aeronave. Ficou assim como explicação a possibilidade do comandante ter entrado em outra dimensão na travessia da enigmática nuvem prateada que não havia sido detectada em terra. Também no voo de uma aeronave da Eastern Airlines, o jato desapareceu dos radares do aeroporto por 10 minutos, e quando todas as providências para a prestação de socorro estavam sendo providenciadas, o aparelho apareceu nos radares e aterrissou normalmente, sem que ninguém a bordo tivesse notado qualquer anormalidade. Entretanto, surpreendentemente, os relógios do avião, dos tripulantes e dos passageiros estavam atrasados 10 minutos. Um dos fatos mais impressionantes no Triângulo das Bermudas aconteceu no dia 8 de agosto de 1956. O navio da guarda costeira americana Yamakurai, sob o comando do capitão William Starrush, encontrava-se no mar de Sargasso, noroeste das Bahamas. Era 1h30 e a noite estava clara quando o operador de radar assinalou uma grande massa de terra a aproximadamente 65 km de distância, o que não podia ser, uma vez que naquelas coordenadas não existia nenhuma ilha, mas o radar continuava apresentando a vasta terra que se estendia até o horizonte, fazendo com que o comandante se aproximasse do local com cautela. 2 horas após a navegação, o Yamakurai deparou com algo inacreditável. Uma imensa massa cinza escura que se estendia ao redor como um grande corpo vivo. O mar estava calmo e as condições atmosféricas ótimas. O comandante acendeu os refletores, mas seus focos não conseguiram penetrar na massa desconhecida, que se erguia aproximadamente 50 centímetros acima da superfície do mar. A coisa foi costeada pelo navio durante meia hora. Quando então o comandante resolveu atravessá-la. Ao penetrá-la, ficaram surpresos, pois sua presença não era sentida, parecendo que na realidade aquilo não era sólido. Isso deixava penetrar, dificultando apenas a locomoção do barco. A temperatura e a umidade permaneciam normais e, enquanto adentrava, a visibilidade chegou a zero. Bússolas e instrumentos de bordo funcionavam normalmente. Subitamente começaram a acontecer distúrbios. Os olhos lacrimejavam como se a grande massa soltasse substâncias irritantes. E a certa altura também os instrumentos e motores começaram a apresentar irregularidades. O capitão Starrush logrou conduzir o Yamakurai por entre a coisa que aumentava de tamanho para o alto e para as bordas. Não tinha dúvida de que era algo vivo. Nas primeiras horas do dia, a massa começou a desaparecer. No navio, nenhum traço de anormalidade foi observado. O comandante, em uma entrevista à imprensa, declarou que aquilo jamais poderia ser terrestre. Segundo ele, a coisa era composta de minúsculas partículas semelhantes a grãos de pó suspensos,
O caso ficou sem uma explicação racional por parte dos técnicos em oceanografia, que pouco dia depois receberam outro relatório sobre a esquisita massa viva. Desta vez aconteceu com o Boeing 707 que voava de San Juan de Porto Rico para Nova York no dia 11 de abril de 1956. Era por volta das 13 horas e os passageiros viram uma gigantesca massa luminosa surgir no mar, crescendo em proporções fantásticas, para cima e para os lados, semelhante a uma explosão submarina. À medida que a aeronave se distanciava, ela parecia mudar sua estrutura. Depois, em terra, os sismógrafos informaram que naquela ocasião em nenhuma parte do globo tinha acontecido explosões atômicas ou maremotos que justificassem esse estranho avistamento no Triângulo das Bermudas, o Triângulo do Diabo. Desespero e morte na Terra. Os moradores da bacia do açude Cedro, em Quixadá, deixam de ir pescar à noite, temerosos de serem raptados por um objeto não identificado, que tem sobrevoado as mediações. Quando pescam, João Ferreira de Paulo e Quirino foram surpreendidos por um UFO. Quando pescavam, que pairava sobre a canoa, temendo ser sequestrado, como já havia acontecido com outros em Quixadá, se descontrolaram e deixaram a embarcação virar, enquanto o disco voador lentamente se distanciava. As testemunhas foram à delegacia de polícia prestar informações. Entrevistado pelo jornalista Jonas Souza, eles estavam apavorados e declaravam que jamais voltaria a pescar à noite. Uma senhora que residia às margens da bacia do açude viu o objeto, mas devido ao medo sentiu-se mal e foi levada ao médico a fim de recuperar a tranquilidade. O agricultor Genésio da Silva, 62 anos, informou que no açude todos temem pescar, o que está criando um problema sério, uma vez que as noites tornaram-se um verdadeiro inferno. Em Fortaleza, de janeiro a março, aconteceram 18 avistamentos de UFOs. A senhora FBN acordou às 2h30 aproximadamente, sem som, desbruçou-se no alpendre do seu apartamento no 8º andar. Para sua surpresa, viu alguma coisa em forma de meia-lua, mas bem maior. A lua estava no poente, era de uma só cor e se deslocava do leste para o sul. Sua luz era forte, silenciosa, não havia possibilidade nenhuma de tratar-se de avião ou coisa parecida, declarou. Dias depois, outra senhora residente naquele bairro viu algo semelhante. Segundo ela, era prateado, metálico, tinha a forma de disco e se deslocava de leste para sul. Era algo desconhecido, talvez um disco voador. Foi a primeira vez que vi algo assim, informou. Na Granja, Portugal, o comerciário Ademir Ferreira Araújo contou aos pesquisadores que havia visto um disco voador e tinha sido agredido por um dos seus ocupantes. Quando voltava da casa da namorada, sentiu que estava sendo puxado por alguma força invisível. Ao virar-se, viu um estranho objeto em forma de disco, com janelinhas. Estava suspensa a mais ou menos 3 metros. Uma porta se abriu e apareceu um ser baixinho que resmungava qualquer coisa e tentou pegá-lo pelo braço. Ademir correu desesperadamente, gritando por socorro. A senhora Yolanda Alves acordou com os gritos e foi ajudá-lo. Zacarias de Souza disse que também acordara com o escândalo criado por Ademir e o tinha visto pálido, trêmulo, praticamente fora de si. Não vi nada, não posso dizer o que foi, declarou Zacarias. Depois do ocorrido, Ademir voltou a casa e declarou: não sou louco, não bebo nem fumo. Nunca tive visões estranhas e não tenho necessidade de mentir. Eu vi um disco voador. No dia 8 de março aconteceu o caso mais badalado pela imprensa quando viajava de Fortaleza para Maranguape, em companhia de sua esposa Maria Avelina de Souza Silva. O comerciante funcionário público Riner de Araújo Silva foi surpreendido por uma luz que brilhava intensamente no céu. Ela desceu vertiginosamente em sua direção e parou alguns metros sobre ele, interferindo no funcionamento da moto em que estava, declarou Riner. Por volta das 1h45, avistei algo no céu, uma iluminação diferente. Brincando, comentei com minha mulher que podia ser um disco voador. Ele estava muito distante e num espaço de 2 a 3 segundos desceu em nossa direção. Pensei que fosse cair, mas parou a uma distância de 10 a 15 metros acima das nossas cabeças.
A moto estancou sozinha, sem que eu interferisse. Ficamos estáticos. Não sabemos se devido ao medo ou por interferência da coisa. Após alguns segundos, numa velocidade apavorante, partiu em direção a Calcaia, o Barra do Ceará. Não houve deslocamento de ar quando ele saiu. Minha mulher chorava muito e eu não acreditava no que estava acontecendo. Estava tremendo e muito nervosa. Eu já havia ligado a motocicleta quando o troço voltou velozmente ao nosso encontro. Era demais. Ele parou novamente acima de nós, estancando a moto e nos deixando transtornados. Demorou alguns segundos. Novamente acelerou, desaparecendo para sempre. Graças a Deus, o troço, que não sei se realmente era um disco voador, parecia retangular e às vezes ovoide. Tinha luz que piscava ao seu redor. Dentro tinha uma luz amarela, uma espécie de cabine, e por fora a luz era mais verde. Tinha luzes piscando, não sou louco. Eu vi e peço para todos que acreditem, procurem evitá-lo. Minha mulher entrou em estado de choque e foi ao médico. Ela não quis mais viajar à noite. Eu não quero ver mais nada igual. Sei que muitos duvidarão, mas é verdade, o troço existe, não pode ser da terra. Nessa mesma noite, Elias Almeida Saraiva e seu filho Júnior, viajando de Seis Bocas para Messejana, ao descer o viaduto da BR-116, avistaram o mesmo objeto. Ele passava pelas nuvens, descendo e subindo, clareando tudo. Pensei tratar-se de um míssil, pois nunca tinha visto nada igual. Vinha do oeste para o norte. Era silencioso e parecia parar no ar. É algo que foge a qualquer explicação. Não tive medo, mas fiquei nervoso. Outros testemunhos comentaram haver observado as evoluções do UFO, as quais coincidem. Isso confirma que realmente algo em comum sobrevoou Fortaleza. Outros terríveis contatos. Os discos voadores insistem em sobrevoar o céu do Ceará. A cidade de Quixadá destaca-se como a capital nordestina dos discos voadores e constantemente está nas manchetes dos jornais como fonte de casos ufológicos. Nos últimos anos tivemos verdadeira revoada. Em Pacaju, João Alves e José Carvalho pescavam tranquilamente no açude quando avistaram um objeto estranho que descia vertiginosamente em direção a eles. Media aproximadamente 3 metros de circunferência. Era silencioso e desenvolveu uma velocidade incrível. Passou muito próximo, obrigando os pescadores a se agachar para não serem atingidos. No mesmo dia, a doméstica Maria Soares Pereira, 46 anos, viu nas proximidades de uma ponte algo que descia em sua direção. Era metálico e fazia um ruído esquisito. Em companhia do seu filho, Fernando Lopes dos Santos, jogou-se abaixo do pontilhão, conseguindo se safar-se do aparelho, que mais à frente parou bruscamente. Depois, zigue-zagueando, subiu e desapareceu nas nuvens. Outras testemunhas, Alcebiades e Cecília, declararam haver presenciado a cena. Era ameaçador, parecia coisa do diabo, declarou Carlos Cidrão. Em São Gonçalo do Amarante, Jandira Moraes da Silva foi atacado por um enorme UFO quando tomava banho numa lagoa. Ele a queimou, obrigando-a a ir ao médico. Quase que morro de medo, com aquela coisa em cima de mim. Uma luz azul escura. Deus me livre, informou Jandira ao pesquisador Jean Alencar. Pânico na Serra de Ibiapaba. Não só na região centro do Ceará. Os UFOs amedrontam, raptam e queimam pessoas. Frequentemente a zona norte do estado tem sido alvo desses objetos. Há 14 anos a Serra da Ibiapaba esteve sob fogo cerrado dos discos voadores, criando uma verdadeira celeuma entre a população rural que, sem saber a quem recorrer e com medo da luz colorida, deixava de ir ao campo para o trabalho, o que prejudicou a produção. Naquela época, o Centro de Pesquisa Ufológica esteve presente e verificou tratar-se realmente de algo que fugia a todos os parâmetros terrestres. Portanto, um UFO, em 1991, a região voltou ao pânico. Pois inúmeros casos de perseguições aconteceram. Uma das vítimas, o agricultor Telenga, ao se dirigir para sua residência, avistou uma luz fosforescente que piscava e mudava de cor, do vermelho ao verde. Estava a aproximadamente 200 metros de altura e desenvolvia uma velocidade pequena. Silenciosamente passou sobre o agricultor. 2 crianças, também perseguidas por um objeto aéreo luminoso, foram atingidas por um raio de luz. Elas sofreram problemas de coordenação motora, além de micção frequente, tontura e náusea. João Matias, vizinho das crianças, 12 e 13 anos respectivamente, declarou haver testemunhado o fato, sendo inclusive atingido
Sentiu dormência nos membros superiores e um calor insuportável. Era algo esquisito. Mudava de cores e parecia flutuar. Jogava os raios de luz em direção às crianças e me atingiu levemente, declarou. 2 semanas antes, o mesmo UFO perseguiu outros agricultores. Antônio Fernandes se escondeu na mata. José Ribamar de Lima, o Riba, declarou que, em companhia do amigo Vicente Pedro de Araújo, viu uma tocha de luz do tamanho de uma bacia grande. Possuía cores variadas e surgiu no espaço, em uma altura considerável. Pensamos que tratasse de um satélite ou coisa assim, mas não era. O objeto desceu sobre nós como se quisesse nos agredir. De início ficamos parados, talvez por medo. Resolvemos fugir, correndo sempre perseguidos pelo bicho. Ele tentava nos puxar para cima. Exaustos, entramos na casa de Dona Cícera, que depois foi ver se o UFO ainda estava lá. Ele estava a uma média distância e sumiu. Nos dias depois, Antônio Fernandes de Lima, do sítio Araçá, sentiu um forte calor e, ao olhar para o céu, notou algo luminoso com janelinhas. Era silencioso e passou por ele, mas à frente subiu verticalmente, desapareceu entre as nuvens. Os caminhoneiros Antônio Silva dos Santos e Pedro Matias, que passavam pela estrada que leva ao Piauí, também avistaram um escoador que, numa velocidade incalculável, seguiu para o litoral em direção a Parnaíba. O movimento ufológico da Serra de Apinha, Muzi, sucursal do Centro de Pesquisa Ufológica em Ibiapaba, esteve presente por intermédio do pesquisador Tainan Melo, colheu todas as informações. O sítio Monte Lima, pertencente a João Moisés Ferreira, foi alvo de evoluções por parte de 3 discos voadores, que silenciosamente cortaram o céu de Quixadá, chegando a parar por mais de 30 minutos, como se estivesse observando algo na região. O fato foi testemunhado pelo veterinário Evandro Moisés Ferreira, sua família e moradores do sítio, além de Francisco Walter Ferreira, funcionário da Ematerce. Também estiveram presentes o jornalista e pesquisador Jonas Souza e o radialista José Simval, da rádio Monolito de Quixadá. Jonas Souza entrevistou as testemunhas, quando então o veterinário Evandro Moisés Ferreira declarou: "Eu não acredito em discos voadores e pensava que era gente querendo se promover nos jornais, mas agora, conforme as estatísticas comprovam, as noites de março e junho apresentam os maiores índices de avistamentos de UFOs. Entretanto, como se seguissem um plano pré-determinado de aproximação, eles começaram a se fazer notar também durante o dia, e agora, ao invés de serem vistos a grandes altitudes, voam baixo, dão rasantes em casas e pessoas, e até mesmo aterrissam na presença de testemunhas que temerosos fogem, evitando assim contato que poderiam trazer esclarecimentos. Alguns encontros com UFOs terminaram em morte ou experiências que deixaram os contatados com sequelas físicas ou mentais para sempre. Isto quando não são sequestrados e levados definitivamente para lugares estranhos, talvez muito além do que se possa imaginar. Casos tenebrosos e inexplicáveis. Em São Paulo, na cidade de Araçariguama, o funcionário público João Prestes, 32 anos, foi atacado por um UFO quando retornava de uma pescaria. Ele o atingiu com um raio, jogando ao chão, com dores em todo o corpo. Prestes correu para sua casa e antes que chegasse, sentiu que estava se desfazendo. As carnes saltavam dos músculos, não podia mais andar. As pessoas que o acudiam viram, espantadas, que ele se desfazia, o nariz derretia. Os lábios se escorregavam pelo queixo, enquanto os olhos caíam das órbitas, num quadro tétrico. Os médicos o atenderam e declararam desconhecer armas, mesmo químicas, que pudessem causar danos daquela natureza. No Maranhão, os UFOs atacaram um veleiro, matando José, um dos tripulantes, e deixando outros 2 doentes, Aureliano e Apolinário. Mas nem todos os contatos são de agressão. Em algumas ocasiões, os discos voadores sobrevoam as cidades e procuram contatar pessoas que estejam em locais isolados, estradas, fazendas, praias, sem entretanto causar nenhum mal aos escolhidos. Recentemente, o conceituado Jornal Nacional Enquire dos Estados Unidos deu ênfase ao fenômeno UFO, projetando as imagens filmadas pelo Serviço de Defesa da França. Destacou ainda o pronunciamento do responsável pela defesa aérea, que afirmou categoricamente: sim, os UFOs existem e devem ser olhados com seriedade pelos governos, como está fazendo agora o nosso.
Temos fotos e filmes que provam a existência de objetos administrados por inteligentes desconhecidos da Terra. O jornal confirma ainda que, conforme documentos em seu poder, a cada 2 minutos, observa-se uma nave extraterrestre nos céus do nosso planeta. E nos últimos 30 anos, mais de 2.500 milhões de observações de UFOs aconteceram em todo o mundo. Deste total, 10% certamente representam tripulantes ou descendentes dos objetos. Cita ainda que nos Estados Unidos, 75% da população acredita nos UFOs como sendo naves interplanetárias e 35% já viu um destes aparelhos. Situação idêntica temos no Canadá, cujos percentuais se assemelham. Os casos mais destacados aconteceram na região litorânea. No Brasil, a história é a mesma. Os UFOs cortam nossos céus com uma frequência cada vez maior, podendo-se inclusive determinar os pontos preferidos para suas trajetórias. Evidências desafiam a lógica humana. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo e o Nordeste brasileiro são regiões permanentemente navegadas por estas enigmáticas máquinas voadoras que desafiam nossos técnicos, deixando as autoridades cada vez mais impotentes quanto ao esclarecimento de sua origem. Isso cria um clima de insegurança, pois os UFOs vêm e voltam em uma constância incrível. As tentativas de interceptar são inúteis e demonstram a fragilidade de nossa defesa diante de uma tecnologia avançadíssima. A verdade é que, como em tantos outros contatos com essas perturbadoras máquinas voadoras, tudo termina sendo esquecido em poucos dias. As autoridades responsáveis pela segurança do país deixam de tomar providências, pelo menos até que tenhamos casos mais sérios, como o do cearense Luiz Barroso Fernandes e o de João Lira Neto. UFOs voltam a atacar. Nos últimos anos, a região nordestina tem sido visitada por estranhos objetos discordes ou esferas luminosas que perseguem e queimam pessoas e até mesmo fazem evoluções no solo das praças centrais das cidades. No final de 1988, conforme pesquisa efetuada pelo Centro de Estudo e Pesquisas Ufológicas CEPFU, em Mossoró, Rio Grande do Norte, aconteceu um fato intrigante com os agricultores Francisco Edilson Messias, de 40 anos, e Francisco Antônio de Nascimento, 46, quando se deslocavam à noite do povoado Barrinhas para a fazenda São João. No meio do caminho sentiram uma enorme vontade de olhar para trás, e ao fazê-lo ficaram surpresos, percebendo que havia uma bola luminosa e amarela parada no ar, que estava muito próxima. Resolveram ficar observando o objeto. Surpreendentemente, assumiu uma velocidade fora do comum e se aproximou deles. Apavorados com o inexplicável fenômeno, jogaram-se dentro da caatinga em busca de refúgio num pé de algaroba, enquanto o UFO, agora com menor velocidade, e acima deles rodeava a algarobeira com raios de luz para focalizá-los ou, quem sabe, atacá-los. O objeto voava abaixo, fazia movimentos circulares. Possuía várias luzes em diversas tonalidades, alternando entre o vermelho, o verde e o azul. Era do tamanho de uma lua cheia, silenciosa, e realizava movimentos semelhantes a uma folha quando cai da árvore. Em dado momento começou a emitir um barulho esquisito. Era um ruído intenso que deixava nossos ouvidos irritados. Declarou uma das testemunhas. Os personagens deste incidente, ao fugir do objeto, arranharam-se nos espinhos da caatinga, chegando em casa com vários sangramentos. Nesse mesmo período, na fazenda São João, Carlos Rodrigues da Silva se dirigia ao curral às 3 horas da madrugada para ordenhar vacas, quando verificou que uma luz muito forte aparecia a alguns metros do local. O rurícola pensou que fosse algum tratorista preparando a terra, e então, como esta é uma situação habitual, seguiu seu trajeto normalmente. Já estava indo embora quando sentiu uma vontade muito forte de olhar para trás, e ao virar percebeu que a mesma luz agora estava mais acima e sua coloração era diferente. Era vermelha, mas alternava sua cor entre o azul e o verde. Notei que vinham em minha direção. Soltei os baldes e corri à procura de abrigo, indo para baixo de uma árvore, enquanto o bicho, que já estava acima do pé da planta, direcionava sua luz para o solo. Passaram-se alguns minutos, não sei quantos, talvez 5 ou mais, não lembro. Repentinamente emitiu um ruído parecido com o vazamento de um pneu, ganhando altura e desapareceu no céu.
claro da manhã seguinte. Lembra João Carlos. No povoado Malibu e Costinha, divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte, Chico de Alcântara Costa conta que pôde ver incríveis evoluções de uma bola amarela no dia 14 de dezembro. Eram 19 horas e eu saía da minha casa para a beira-mar, caminhando pela única estrada que dava acesso àquele local, quando vi algo no ar voando com a velocidade de um jato. Era redondo e amarelado. Silenciosamente se dirigia para o mar, deixando-me amedrontado e com vontade de voltar imediatamente para casa. Mesmo assim, continuei. O objeto fez uma curva fechadíssima e com a mesma velocidade voltou à antiga trajetória. Cerca de segundos depois, subiu velozmente, desapareceu no espaço. Ainda naquele dia, Carlos viu o mesmo fenômeno voando a baixa altitude, próximo à superfície do mar, sem entretanto causar redemoinho. O objeto seguiu vagarosamente, sem nenhum ruído, desapareceu no céu. Dentre todos esses casos, o mais impressionante aconteceu em pleno centro de Mossoró, quando Maria Lúcia José da Silva, Vera Lúcia Paiva, Maria Pereira da Conceição e Ana Cláudia Pereira viram no solo da praça 3 sondas ufológicas de aproximadamente 30 centímetros de diâmetro cada. O fenômeno não ocorreu somente naquela época. As estranhas esferas luminosas também sobrevoaram o cruzamento das avenidas República do Chile e Duodécimo Rosado. Desta vez estava a 80 centímetros da superfície, atingiram uma velocidade impossível de ser detectada. O fato foi observado por centenas de pessoas. O CPFU entrevistou todas as testemunhas sob a administração de Adriano Adler, que ao chegar ao local verificou a existência de 3 circunferências de 30 centímetros de diâmetro e 1,5 centímetro de profundidade. Uma coincidência destacável é que na praça, a alguns metros do lugar onde as sondas foram observadas, existe um obelisco em forma de pirâmide. O que está dando oportunidade para alguns místicos esotéricos afirmarem que as sondas chegaram ali, levadas por forças energéticas inexplicáveis, oriundas daquela conjunta estrutura metálica. No município de Morro Branco, perto do local dos avistamentos, um estranho disco foi observado saindo de dentro do mar, a mais ou menos 400 metros da margem. Perto da praia, fica localizado o restaurante Búzios, onde, em pleno carnaval, às 3h15 da manhã, dezenas de fregueses testemunharam o fato, também confirmado pelos garçons e o gerente do restaurante. O caso repercutiu em toda a imprensa cearense e o médico Webster Costa informou ao CEPFU, que também viu o objeto cortando os céus daquela cidade litorânea. UFOs no centro de Fortaleza. O primeiro semestre de 1998 foi para o cearense um período de recordes em avistamentos de objetos aéreos não identificados. De janeiro a junho do ano citado, mais de 38 casos ufológicos deixaram os moradores de Fortaleza com os olhos fixos no céu a fim de acompanharem os movimentos exóticos de bolas luminosas, luzes com cores variadas e até mesmo enormes corpos cilíndricos classificados como nave-mãe. Nestes shows aéreos, algumas autoridades testemunharam os fatos, entre elas o coronel do Exército, Vasconcelos, e o prefeito da cidade próxima a Fortaleza, Dr. César. Na terça-feira de carnaval, às 4 horas, César ligou para o Centro de Pesquisa Ufológica, comunicando a Fátima Aragão que, ao se deslocar de Maracanaú para a capital, exatamente às 3h30, às 3h30, foi seguido por algo que fugia ao normal. Era uma estranha bola luminosa que passava de um lado para o outro da estrada, ora aumentando ou diminuindo sua intensidade. Ficava a pouca altura e subia velozmente, mas sempre acompanhando o nosso veículo, declarou o prefeito. Antes, 21h30, no dia 14 de fevereiro, o CPU foi acionado para desvendar o que seriam alguns feixes de luzes coloridas que, por trás da Serra de Maranguape, proximidade de Maracanaú, vasculhavam o céu da redondeza, abrindo e fechando um leque multicolorido. Parecia que saía do nada em direção ao espaço e às vezes descia rumando para o sol e para o leste.
emanando algo que não era visto pelos presentes, afirmou Clécio Júnior. Os pesquisadores do CPU estiveram lá, acompanharam os fatos, fotografaram, mas não sabem como explicar tais raios luminosos. Pressionaram 310 testemunhas, entre as quais algumas que gritavam desesperadamente, acreditando que aquilo seria o apocalipse, e ali estavam os primeiros sinais do fim do mundo. Na realidade, estudiosos reconhecem tratar-se de mais um caso ufológico comum. No dia seguinte, pela manhã, a fim de tentar conseguir uma explicação lógica, Hélio Loyola, Paulo César Távora e este autor estiveram no local interrogando pessoas que ainda se mantinham assustadas, pois viam que as luzes saíam de perto, aproximadamente 400 metros, sem que existisse algo para causar tal fenômeno. No local onde o leque luminoso surgia, nada foi encontrado, como marcas no solo pegadas ou presença de corpos estranhos. Nem mesmo as árvores, pois o local é de mata fechada, sofreram consequências. Outros acontecimentos também amedrontaram os cearenses. Desta vez, em pleno centro da cidade de Fortaleza, no dia 8 de fevereiro, às 5h10, os telefones do centro despertaram os pesquisadores. Eles foram informados que nos céus, muito acima do Banco do Estado do Ceará, alguma coisa brilhante de discórdia rodopiava, pairava. Sair do local e regressar numa velocidade incrível. Esse autor acionou outros estudiosos pertencentes à entidade e foram para lá, permanecendo até as 5h30, quando o UFO, depois de efetuar várias manobras, dirigiu para o mar, desaparecendo no horizonte. Felizmente, sua presença foi documentada fotograficamente. Na mesma madrugada, às 4h15, o estudante Yuri viu um estranho objeto dando um show aéreo, observado por várias pessoas. Correu à sua casa, apanhou um filmador e documentou tudo. Era uma espaçonave de outro planeta. Aquilo não poderia ser terrestre. Era administrado por uma inteligência. E que inteligência, declarou. Na apresentação do filme em sua residência, ele comentou: vejam, vai e volta ao mesmo local, ao ponto de partida, e agora transformou-se em dois objetos que saem em grande velocidade. Eles desapareceram entre os prédios e o horizonte do oceano. É fantástico. Meu Deus, o que poderá ser realmente? Pergunta. A TV Manchete de Fortaleza, Canal 2 também, documentou o evento, conseguindo captar a hora em que o objeto se dividiu. A filmagem foi apresentada ao público cearense. Entretanto, o mais importante desses acontecimentos de fevereiro foi registrado dia 23, quando os irmãos Tiago e Tiago, 9 e 13 anos, respectivamente, encontraram-se na varanda do apartamento onde residem, em frente ao mar. Eles avistaram alguma coisa que brilhava no céu escuro e se aproximava numa velocidade muito grande, mas que não sabem calcular quanto. A tal luz desceu muito e ficou flutuando acima do mar, distante, numa altura superior à do apartamento. Nesse momento, os meninos correram nervosos enquanto gritavam por sua mãe, que estava em um outro quarto. Apanharam uma câmera fotográfica digital e documentaram tudo. O fenômeno durou pouco, 2, 3 ou 4 minutos. Os meninos não têm ideia, estavam muito nervosos. Quando a mãe deles, a senhora Roserminha Ferreira da Silva, chegou, o objeto já não estava lá, havia desaparecido no espaço. Ela, que havia assistido anteriormente a uma reportagem com o CPU, conseguiu o número do telefone e ligou solicitando a presença dos estudiosos no local e pedindo sigilo. As 24 fotos tiradas por Tiago e Tiago eram impressionantes. Segundo eles, o UFO acendia e apagava várias luzes, ficando apenas uma esfera cinzenta, quase invisível. Quando acendia, era metálica, reluzente, dividida no meio. Na parte inferior havia uma luminosidade leitosa e espessa, e da metade para cima era transparente. Tinha o tamanho de uma luz cheia, mas diminuía e crescia. Era silenciosa e causou muito medo, deixando-os apavorados sem entender nada. Acima da esfera, no polo superior, uma luz mercurial corria da esquerda para a direita e voltava velozmente. Não encostava no corpo da esfera. Parecia estar solta, girando na metade do UFO. Quando se deslocava, deixava uma espécie de tubo fosforescente, como um rastro que não se expandia nem se desfazia. As fotos não eram tão boas, pois foram obtidas por duas crianças que nada entendem de fotografias. Apenas apontava e apertava o botão de uma máquina com poucos recursos. Uma digital comum para estudarmos a documentação utilizada. Utilizamos os recursos do computador. Trabalho este realizado pela equipe do CPU, juntamente com o professor César Gabriele, experiente em análise, diretor da entidade.
O objeto não parecia com nada conhecido pelos ufólogos, pois a casuística jamais apresentou algo com tais características. Isso nos obrigou a estudá-lo por vários meses e procurar testemunhas que pudessem haver presenciado o fenômeno, confirmando assim a história dos meninos. A busca incansável trouxe respostas positivas. Francisco Santeiro de Alencar, Paulo Sinfrônio Siqueira, José Silva Ramos e outras pessoas viram um corpo estranho e descreveram em detalhes, declarando que o bicho estava a boa altitude, mas dava para ver a luz que corria em seu dorso. Na cidade de Pacajus, os casos se sucediam. Todo o período foi acompanhado por tais objetos, um dos quais chegou a descer, ficando a aproximadamente 300 metros, e pelas características desta feita, teria sido uma sonda com 1 metro de diâmetro. Ela parava no ar, subia e às vezes mudava de cor, fazendo com que o caminhoneiro Paulo Matias parasse seu veículo. Em sua entrevista declarou: notei que o motor do caminhão estava enguiçando, fazendo com que diminuísse a velocidade e andasse aos sopapos. Resolvi parar e quando desci, vi o objeto que se aproximava do veículo, chegando a parar acima dele. Quando se movimentava, deixava um rastro de fumaça, quase imperceptível. O paulista Roberto, nome fictício, filmou um objeto nas imediações em que Yuri também o havia documentado. O filme foi apresentado ao Centro de Pesquisa Ufológica e pela primeira vez os pesquisadores observaram que, ao invés de mudar bruscamente sua trajetória, o UFO realizou uma curva em meio círculo, como acontece com os aviões. Nessa ocasião, liberou algo como gases resultantes de uma combustão e mudou sua cor do cinzento para rosa, depois vermelho escuro e azul. A filmagem, muito boa, mostra tratar-se de algo em forma de um disco luminoso, que se deslocava em vários sentidos e parou por 2 minutos e meio. Foi descartada a hipótese de se tratar de aeronaves terrestres convencionais. O filme tem duração de 6 minutos e constitui uma importante documentação. Infelizmente, o Sr. Roberto declarou que não poderá nos ceder uma cópia e somente depois de conversar com seus superiores na capital paulista é que procurará a Rede Globo e tentará vender a fita. ET, Santos e Demônios na Terra do Sol, pelo pesquisador cearense Reginaldo Ataíde.